E aí, pessoas, tudo bem? Vamos lá. Então, aí está o nosso edital. Nós já vimos na última aula, né? Números inteiros, operações de propriedades, já foi visto. Números racionais, representação fracionária e decimal, né? Operações e propriedades, também já foi visto. Então, hoje nós estamos vendo o mínimo múltiplo comum, razão e proporção. Prepare-se aí, tá? E aí, para as próximas aulas, seguem aí as nossas matérias, né? Então vamos que vamos, né? Não vamos perder tempo, não. Lembrando a vocês que, antes de começar, esmaga aí o seu like, curte a página e assim o canal pode crescer. Você me ajuda, eu te ajudo, beleza? Vamos que vamos. O nosso tema de hoje é mínimo múltiplo comum. Vamos que vamos. Então vamos lá, né? Para darmos início ao nosso estudo de MMC, para quem não sabe, é o mínimo múltiplo comum, é necessário primeiro a gente dar uma olhadinha, uma passeada no mundo dos divisores e dos múltiplos, beleza? Que sem você entender isso aí fica mais complicado para você fazer o mínimo múltiplo comum, beleza? Vamos lá então. Primeiramente, vamos entender alguns conceitos básicos, beleza? De divisibilidade. O que é isso aí? Quando a divisão de dois números naturais é exata, isso significa que o resto será zero, ok? Dizemos que o primeiro número é divisível pelo segundo, ou ainda que o primeiro é múltiplo do segundo, tudo bem? Temos aí ó, 15 dividido por 3, que é igual a 5. O que significa isso para a gente? Dizemos então que 15 é divisível por 3, ou ainda que 15 é múltiplo de 3, ou seja, está na tabuada do 3. Tudo bem isso aí? Você pode entender dessa forma. Vamos a outro exemplo, né? 27 dividido por 6 é 4,5. Cuidado com isso aí, tudo bem? Por que cuidado? Porque essa divisão não é exata. Para ser divisor ou ser múltiplo, é importante e imprescindível que o número seja exato, tá? Então, dizemos que 27 não é divisível por 6, beleza? Apesar de ter jeito de fazer a divisão, não deu valor exato, então ele não é divisível. Portanto, 27 também não é múltiplo de 6. Ok, pessoas? Vamos que vamos, então. Na prática, podemos verificar se um número é divisível por outro aplicando algumas regrinhas já estabelecidas, que recebem o nome de critérios de divisibilidade. Tudo bem? Vamos ver isso aí. É bem facinho, tá, pessoas? Nada de difícil, não. Então, ó, divisibilidade por 2. Ou seja, os números que vão aparecer aqui são todos divisíveis por 2. Um número qualquer é divisível por 2 quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, sendo par, ele é divisível por 2. Beleza? Sendo assim, todo e qualquer número par é divisível por 2. Tudo bem? O número 74 é divisível por 2. O número do 2514 é divisível por 2 também. O número 890 é divisível por 2. E o número 516 também é divisível por 2. Repara, todos eles são pares. Beleza? Vamos lá, divisibilidade por 3. Né? Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Isso significa o quê? Que se você somar todos os numerais que compõem o número, o resultado tem que estar na tabuada do 3. Então vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor. O número 891 é divisível por 3. Por quê? Se eu fizer o 8 mais 9 mais 1, dá 18. Tudo bem isso aí? E isso aí significa o quê? Que é 1 mais 8. 1 mais 8 é igual a 9. E 9 está na tabuada do 3. Então, se o número é ímpar, né, você soma os valores absolutos de cada um deles e verifica se estiver na tabuada do 3, é divisível por 3. Beleza? Vamos em frente. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando termina com 2 zeros ou
quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita é divisível por 4. Então vamos ver exemplo aí, tá? O número 900 é divisível por 4, porque termina com 2 zeros, beleza? O número 1324 é divisível por 4, porque 24 é divisível por 4. Acho que deu para vocês entenderem, né? Vamos lá então. O número 257.032 é divisível por 4, porque 32 é divisível por 4. Bem simples, né, pessoas? Divisibilidade por 5. Esse é mais fácil ainda. O número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é o 0 ou 5. Beleza? Significa que se o número terminar em 0 ou terminar em 5, é divisível por 5. Beleza? O número 11.128.970 é divisível por 5. Por quê? Porque o número termina por 0. O número 8.915 é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina por 5. Ok? Vamos em frente. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, temos aí o número 372. É divisível por 6. Por quê? Porque se você somar o 3, o 7 e o 2, dá 12. E 1 mais 2 dá 3, ou seja, está na tábua do 3. E como ele é um número par, ele é divisível por 2. Beleza? O número 942 é divisível por 6. Porque 9 mais 4 mais 2 dá 15. E 1 mais 5 dá 6. E 6 está na tábua do 3. E por outro lado, ele também termina em 2. Ou seja, é um número par. Então, dá para ser divisível por 3. Vamos em frente. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina com 3 zeros, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita é divisível por 8. Então vamos a um exemplo aí, né? O número 1000 é divisível por 8. Tem 3 zeros, beleza? Então dá para ser dividido por 8. O número 2344 é divisível por 8, porque 344 é divisível por 8. Beleza, pessoas? Vamos lá, divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos algarismos que o formam é um número divisível por 9. Por exemplo, o número 234 é divisível por 9. Por quê? Porque 2 mais 3 mais 4 dá 9. E 9 está na tabuada do 9. É a mesma coisa do 3, beleza? Só que você tem que verificar se está na tabuada do 9. O número 891 é divisível por 9. Porque 8 mais 9 mais 1 dá 18. E 18 é 9 vezes 2, beleza? Divisibilidade por 10. Esse é o mais fácil de todos, né? O número é divisível por 10 quando o algarismo das unidades é 0. Beleza? Por exemplo, o número 500 é divisível por 10. Beleza? Porque termina em 0. Temos aí o número 8.910. Também é divisível por 10 porque termina em 0. Muito simples, né? Divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos de ordem par é um número divisível por 11. Deu uma viajada nessa ideia aí, né? Simples, sim. Vamos lá. Por exemplo, o número 3.718 é divisível por 11. Por quê? 3 mais 1 é igual a 4. E 7 mais 8 é igual a 15. E 15 menos 4 dá 11. Que história maluca é essa? Repara, ó. O 3 e o 1 são os números nas casas ímpares. 1 e 3. Ó. 1, 2, 3, 4. Pegamos o primeiro e o terceiro. Somamos. Tá aqui o valor. Pegamos o segundo e o quarto. Os números pares. Somando. Números que ocupam as casas pares. Tá? Somamos. Subtraímos um do outro. 15 menos 4, 11. E 11 está na tabuada do 11. Beleza? Muito fácil, né? Vamos dar uma olhada agora nos números primos, beleza? Então nós temos aí, ó, um número natural é primo quando é divisível apenas por dois números distintos, ele próprio e o número 1. O matemático grego Eratóstenes, de Cirene, 276 a 194 a.C., esse maluco aí, ó, desenvolveu um método muito simples e prático para a obtenção dos números primos,
que recebe o nome de crivo de Eratóstenes. Eu não vou colocar nessa aula o crivo de Eratóstenes, porque nós já colocamos na aula passada, tá? Quem não assistiu à aula passada, dá uma conferida lá, tudo bem? Vamos em frente. Decomposições em fatores primos. Um número composto pode ser escrito sob a forma de um produto de fatores primos. Observação. Com a exceção do número 1, todo número que não é primo é dito composto. Então, olha só, o número 15, por exemplo, é um número composto. O número 346 é um número composto, beleza? Os primeiros números primos são o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 e vai até o infinito, tá? Se você quer entender como se obtém esses números, assiste a aula anterior. Tudo bem, pessoas? Vamos que vamos. Vamos ver a decomposição em fatores primos. Por exemplo, o número 60 pode ser escrito da seguinte forma. Nós podemos escrever 60 como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Repara, nós temos 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é chamada de forma fatorada. Então, isso aqui, ó, nós chamamos de forma fatorada. Se você levar 2 ao quadrado, multiplicar por 3 e multiplicar por 5, você volta no 60. Tudo bem? Para escrever um número na forma fatorada, devemos decompor esse número em fatores primos, procedendo do seguinte modo. Vamos ver o modo aí. Primeiro, dividimos o número considerado pelo menor número primo possível, de modo que a divisão seja exata. Tudo bem? Segundo, dividimos o quociente obtido pelo menor primo possível. Terceiro, dividimos sucessivamente cada novo quociente pelo menor número primo possível, até que se tenha o quociente 1. Tudo bem? Então vamos ao exemplo, né? Vamos decompor o número 80, beleza? Então 80, nós vamos passar essa barra de divisão, vamos dividir por 2, porque 80 é um número par, e o único número primo par que existe é o número 2. Então 80 dividido por 2 dá 40. Continua sendo par, então nós vamos continuar dividindo por 2. Dividimos por 2, dá 20, que também é par, então dividimos por 2, dá 10, dividimos por 2, dá 5. Opa, não é mais par. Qual que é o número que nós podemos decompor 5? Ora, o número 5 é um número primo, então 5 dividido por 5 dá 1. Quando chegar no 1, acabou a nossa operação. E aí o que nós temos aí? Ó? 80 é igual a escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, é 2 elevado a 4 vezes 5. 2 elevado a 4 vezes 5 é a nossa forma fatorada. Beleza? Vamos em frente. Bom, já decompomos o número 80. Vamos agora determinar quantos são os seus divisores. Não é difícil não, tá, pessoas? É bem simplesinho. Vamos ver. Nós temos o número 80, vamos lá fazer nossa barrinha, vamos dividir por 2, nós já vimos essa continha, então nós vamos rapidinho passar por aqui, tá? Então nós temos aí, ó, até o ponto 1. Chegou no 1, parou. Beleza? Logo, 80 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Nós já sabemos que é 2 elevado a 4 vezes 5. Beleza? Esse 5, ó, está elevado a 1. Todo número que estiver sozinho está elevado a 1. Beleza? Não tem expoente, o expoente dele é 1. Então, ó, o que nós vamos fazer com os expoentes? Vamos acrescentar em cada um deles um número 1. E aí a gente soma esses números e multiplicamos os expoentes entre si. Beleza? Então, ó, vai ficar 4 mais 1 vezes 1 mais 1. Ou seja, nós temos 5 vezes 2. Ou seja, nós temos 10. Significa o quê? Que são 10 o número de divisores que o número 80 tem. Beleza? É isso aí. Então, são 10 divisores. Vamos então aos seus divisores, né? Então, vamos pegar o 80. Vamos passar a barrinha e vamos dividir novamente, né? Então, vamos aqui passar mais rapidinho, porque nós já fizemos toda essa operação aqui, né? Agora é o seguinte, ó. Tá vendo esse 1 aí? Nós vamos passar uma outra barrinha aqui e jogar um lá em cima. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o 2 vezes o 1 e pôr a resposta aqui embaixo, 2. Agora vamos pegar o próximo número, 2, e multiplicar por 2. E vamos pôr aqui a resposta, dá 4. Pegamos o próximo 2, multiplicamos 2 por 4, e nós vamos ter 8. Pegamos o próximo 2, multiplicamos por 8, e vamos ter 16. E pegamos o 5, vamos lá em cima no 1. A pergunta é a seguinte, né, pessoas? Por que que no 2 eu fiz um por um abaixo do outro e no 5 estou lá em cima? Muito simples, olha. O certo seria eu pegar esse 2, multiplicar por 1 e multiplicar por esse 2.
esse 2 multiplicar por 1, multiplicar por 2, para outro resultado. Como o número é igual, eu só vou colocando embaixo. Quando mudo o número, eu faço todos os números que eu já tinha conseguido, feito já, obtido. Beleza? Então vamos lá. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 16, 80. Então temos o quê? Que os divisores de 80 são 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 40 e 80. Vamos contar para ver se dão os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoas? Vamos lá então. Vamos determinar agora quantos são e quais são os divisores do número 30. Beleza? Consegue fazer sozinho? Não? Então vamos fazer juntos, beleza? Vamos lá então, pessoas. Vamos então aos seus divisores, né? Nós temos o número 30, passamos a barrinha, dividimos por 2. Isso dá 15. Posso dividir 15 tanto por 5 ou por 3. Vou optar por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Faço por 5, dá 1. Passa a barrinha novamente, jogo 1 lá em cima. O 2 multiplica 1, vai dar 2. O 3 multiplica 1, dá 3. O 3 multiplica o 2, dá 6. Beleza? Agora nós vamos com 5. O 5 multiplica 1, dá 5. O 5 multiplica 2, dá 10. O 5 multiplica o 3, dá 15. E o 5 multiplica o 6, 30. Beleza? Então, só, temos que os divisores de 30 são o número 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Repara aí, ó. Olha a quantidade de divisor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Então vamos confirmar isso aí, são 8 divisores mesmo, tá? 1 mais 1, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Isso é 2 vezes 2 vezes 2. 8 divisores. Por que 1 mais 1, né? Esse é o expoente, está elevado a 1. Esse número expoente está elevado a 1. Esse número expoente está elevado a 1. Então eu vou pegar cada um dos expoentes desses números, somar com 1 e multiplicar entre si. Ou seja, dá 8. E nós temos aqui 8 elementos. Vamos então aos números múltiplos, beleza? Então vamos lá. Múltiplo de um número. Quando o número é divisível por outro, ele é um múltiplo desse outro. Exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Equivale a dizer que 10 é igual a 5 vezes 2. Tudo bem isso aí? Da mesma maneira, podemos dizer que se um número é múltiplo de outro, ele é divisível por esse outro. Por exemplo, 10 é igual a 5 vezes 2, equivale a dizer que 10 dividido por 2 dá 5. Ou que, se 10 for dividido por 5, a resposta é 2. Tudo bem, pessoas? Assim dizemos que o produto 10 é múltiplo de cada um dos fatores 2 e 5. Tudo bem? Ok, vamos lá então. Em outras palavras, para determinar um múltiplo de um número natural, basta multiplicá-lo por outro natural qualquer. Beleza? Exemplo, um dos múltiplos de 2 é o 20, pois 20 é igual a 10 vezes 2. Beleza? Um dos múltiplos de 7 é o 35, pois 35 é igual a 5 vezes 7. Tudo bem isso aí, pessoas? Facinho, né? Observações. O zero é múltiplo de todos os números naturais. Tudo bem? O único múltiplo de zero é ele mesmo. Então, o múltiplo de zero é igual a zero. Todo número natural é múltiplo de si mesmo, o que equivale a multiplicá-lo por 1. Tudo bem? O menor múltiplo diferente de zero de um número é o próprio número. O conjunto dos múltiplos de um número natural é um conjunto infinito, tá bom? Não acaba, nunca, tá? Beleza? Vamos então voltar para o mínimo múltiplo comum, é isso? Vamos lá. Voltando então, hein, pessoas? Mínimo múltiplo comum. Recebe o nome de mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, o menor dos múltiplos, diferente de zero, comuns a esses números. Exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6 é 6, pois os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12 e vai embora. Os múltiplos de 6 é 0, 6, 12, 18, 24 e vai embora, beleza? Então, ó, a interseção entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18. Olha, esse símbolo significa interseção, ou seja, o que repete tanto nos múltiplos de 3 quanto nos múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18. O 0 não conta, porque todo número é múltiplo de 0.
O menor número que nós temos é o 6. Apesar de 12 ser e 18 ser, o menor mínimo é 6. Beleza? É isso aí. O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números primos entre si é o produto desses números. Exemplo, nós temos o MMC de 3 e 5. 3 é primo, 5 é primo. É só multiplicar os dois. 3 e 5, 15. Ok? O MMC de 8 e 15, 120. Repara, 8 é 2 elevado a 3. Então são 3 números 2. 2 é número primo. 15 é 3 e 5. Então se fizer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, 120. Pode fazer direto, tá? O processo prático para o cálculo do MMC de dois números ou mais é chamado de decomposição em fatores primos, tudo bem? Consiste das seguintes etapas. Vamos ver uma por uma, tá? Decompõe-se em fatores primos os números apresentados. 2. Determina-se o produto entre os fatores primos comuns e não comuns com seus maiores expoentes. Esse produto é o MMC procurado, beleza? Nesse processo, decompomos os números separadamente. Não é um processo muito usual, mas é eficaz, tudo bem? Vamos então calcular o MMC entre o número 12 e 18. 12, vamos decompor por 2, dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Vamos fazer o 18 separado. Vamos decompor por 2, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 12 nós temos 2 ao quadrado vezes 3, e 18 é 3 ao quadrado vezes 2. Então, olha só, o mínimo múltiplo entre 12 e 18 vai ser o quê? A multiplicação dos números que não são comuns, não tem problema de ser comum, mas tem uma maior expoente. 2 ao quadrado é 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então, vai ser 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Isso dá 36. Beleza? Ok, vamos em frente. Esse processo prático pode ser simplificado fazendo uma única decomposição com todos os números envolvidos. Esse é o mais comum de se fazer, tá, pessoas? Então vamos ao exemplo. Calcular o MMC de 36, 48 e 60. Então vamos lá. Vamos calcular então o MMC de 36, 48 e 60. Colocamos todos juntos, passamos a barrinha e vamos dividir por 2. Aí vamos dividir todos os três ao mesmo tempo por 2, beleza? Então fica 18, 24 e 30. São múltiplos de 2, então vamos continuar por 2. Vai ficar 9, 12 e 15. Repara, nem 9 e nem 15 são múltiplos de 2. Mas como eu tenho o número 12, eu vou continuar fazendo por 2 até acabar os múltiplos de 2. Então, divido por 2, o 9 a gente repete, divide 12 por 2 dá 6, repete o 15. Vamos continuar por 2. Então, repete o 9, divide 6 por 2 dá 3 e repete o 15. Olha só, agora nós não temos mais múltiplo de 2. Vamos fazer por 3, então. 3. Dividimos o 9 por 3 dá 3, o 3 por 3 dá 1 e o 15 por 3 dá 3. Vamos de novo com 3, então nós vamos ter 1, 1 e 5 e por último 5. Vai ficar 1, 1, beleza? Então, olha só. O MMC entre 36, 58 e 60 são quem? São esses números aqui todos, tá vendo? Então nós escrevemos a forma fatorada, 2 à quarta potência, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, que resulta em 720. Ou seja, 720 é o mínimo múltiplo comum entre esses três números, ok? Vamos em frente. Então agora, razão e proporção. Então olha só, Tales de Mileto. Reza a lenda que Tales de Mileto, 624 a 546 a.C., esse cara aí, ó, foi desafiado por um faraó no Egito a medir uma pirâmide sem subir nela. Tales aceitou, no entanto, como fazer o feito, né? Não tinha noção. Dizem que ele ficou desesperado, pois não tinha noção nenhuma de como medir a pirâmide. Então ele tinha as pirâmides aí, né? E aí, vamos fazer o quê? Quebrando a cabeça. Foi aí que veio a ideia. Tales percebeu que todo dia o sol nascia e morria no horizonte. E pensou, será que em alguma hora do dia a minha sombra tem exatamente a minha altura? Se a tiver, então a sombra da pirâmide também terá a altura da pirâmide, nessa mesma hora. E foi exatamente o que ele fez.
A determinada hora, ele marcou a altura da sua sombra e também registrou a altura da pirâmide e fez a seguinte relação: minha altura está para a altura da minha sombra, assim como a altura da pirâmide está para a sombra dela. E sabe o que aconteceu? Pois é, ele acertou e deu início a mais uma abordagem da natureza pela matemática. A razão e a proporção, a nossa matéria de estudo. Beleza? Vamos lá então. Conceito. Suponhamos que a mistura entre gasolina e álcool seja feita de acordo com a seguinte condição: a quantidade de litros de álcool adicionada à gasolina está na razão 1:5. Puxa vida, o que será que significa isso? Essa condição significa que 1 litro de álcool é adicionado a 5 litros de gasolina e é indicado por 1/5, ou 1 está para 5. Nessa divisão entre o primeiro número e o segundo número, representa uma comparação entre quantidade de litros de álcool e a quantidade de litros de gasolina. Tudo bem? O quociente entre esses números é chamado de razão. O quociente, gente, é a divisão, tá? É a resposta da divisão, é dividir 1 por 5, é 0,2 aqui no nosso caso. A razão entre os números 3 e 5 é 3/5. Lê-se 3 está para 5, tudo bem? A razão entre os números 4 e 9 é 4/9. Lê-se 4 está para 9. Num teste com 10 questões, uma pessoa acertou 6. A razão entre o número de acertos e o número total de questões, 6/10, 3/5. Observe uma coisa importante aí. Deve-se sempre apresentar a fração na sua forma irredutível. Ou seja, você tem que simplificar ao máximo. Quando? Sempre. Beleza? Podemos definir então o seguinte: razão entre dois números racionais, a e b, com b diferente de zero, é o quociente da divisão de a por b. Repara que b é diferente de zero, por quê? Se b for igual a zero, você não tem uma divisão. Tudo bem? Representamos a razão de três formas distintas, tá? A está para B com A em cima de B, ou A dois pontinhos B, que também significa A está para B, ou ainda A barra B, que significa A está para B do mesmo jeito, tá? Esse aí, então, A está para B. Vamos para frente. Na razão A está para B, o primeiro número A chama-se de antecedente e o segundo número B chama-se consequente, tá? Guarda isso aí. Então, ó, o A é o antecedente, o B é o consequente. Já entendemos o que é razão. Vamos agora entender o que é proporção. Dados os números 4, 6, 8, 12, vamos estabelecer as razões entre os dois primeiros e os dois últimos nessa ordem. Tá? Então, 4 está para 6, assim como 2 está para 3. 8 está para 12, ou seja, 2 está para 3. Do mesmo jeito. Note que essas razões são iguais, pois possuem o mesmo quociente, 2/3. Logo, podemos escrever o seguinte: 4/6 é igual a 8/12, ou 4/6 é igual a 8 dividido por 12, ou ainda que 4/6 é igual a 8/12. Por que é igual? Se você simplificar 4 e 6 por 2, 2/3. Simplificar 8 e 12 por 4, 2/3. Repara uma coisa importante. O número que você simplificar em cima tem que ser idêntico ao número que você simplifica embaixo. Aqui nós simplificamos por 2. Aqui vamos simplificar por 4, tanto 8 quanto 12. Você não pode, em hipótese alguma, dividir o número de cima por um valor e o de baixo por outro, tá? Tem que ser sempre o mesmo valor. Dizemos então que os números 4, 6, 8 e 12 formam, nessa ordem, uma proporção. Podemos definir então que há 4 números racionais, A, B, C e D, diferentes de zero, formam, nessa ordem, uma proporção quando a razão A está para B é igual à razão C está para D. Tudo bem nisso aí, pessoas? Simbolicamente, escrevemos A está para B, assim como C está para D. Então tá aí, ó, a leitura correta, né? A está para B, assim como C está para D. Não pode esquecer disso não, tá, pessoas?
Os números A, B, C, D que formam uma proporção são chamados termos da proporção. Na proporção acima, A e D são os extremos da proporção, enquanto B e C são os meios da proporção. Bem na cara isso, né? Extremo, extremo, meio e meio. Vamos lá, então. Na proporção abaixo, os termos A e D também podem ser chamados de antecedentes e B e C de consequentes, tá? Então, A está para B, assim como C está para D. Vamos, então, à propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se você fizer esse vezes esse, tem que dar o mesmo valor desse vezes esse. Beleza? Vamos ver aí. Observe. Na proporção 1 está para 2, assim como 3 está para 6, temos que 1 vezes 6 é igual a 2 vezes 3. 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 3 é 6. Na proporção 3 quartos, ou 3 está para 4, assim como 9 está para 12, 3 vezes o 12 é igual a 4 vezes 9, dá 36. Na proporção 4 está para 2, assim como 20 está para 10, temos que 4 vezes 10 é igual a 2 vezes 20. O que podemos concluir disso aí? Muito simples. Que considerando a proporção A está para B, assim como C está para D, teremos sempre A vezes D igual B vezes C. Beleza, pessoas? Muito fácil, né? Se numa proporção o valor de um dos termos é desconhecido, podemos determiná-lo aplicando a propriedade fundamental da proporção. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso aí? Muito simples, ó. Propriedade fundamental. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ok? Então vamos lá. Observe os exemplos. É bem simples, basta multiplicar em cruz, pessoas. Então, na proporção 4 está para 5, assim como 12 está para 15, nós multiplicamos 4 vezes 15 e multiplicamos o 5 vezes 12. Temos que 4 vezes 15 é igual a 5 vezes 12. Na proporção 5 está para 2, assim como 20 está para 8, 5 multiplica o 8, 2 multiplica o 20. Temos que 5 vezes 8 é igual a 2 vezes 20. Então vamos lá, vamos ver o cálculo do termo desconhecido, beleza? Letra X, por exemplo. Numa proporção, se o valor de um dos termos é desconhecido, podemos determiná-lo aplicando a propriedade fundamental e resolver a equação resultante. Então, nós temos x está para 2, assim como 3 está para 6. Então, ó, 6 multiplica x, assim como 2 multiplica 3. Tem que dar o mesmo valor. Ótimo. Então, se 6 vezes x é igual a 6, quanto que vale o x? X vale 1. Muito simples. Percebeu que é uma regra de 3 simples? É isso mesmo, pessoas, é mesmo. Vejamos outros exemplos. Calcular x está o quê? 2 está para 3, assim como x está para 9. Solução. Temos que 3 vezes x é igual a 2 vezes 9. Então, 3 vezes x é igual a 18. Deixa o x sozinho, 18 é dividido por 3, o x vale 6. Se você colocar aqui 6 no lugar e fazer 3 vezes 6, tem que dar 18, porque 2 vezes 9 é 18. Beleza? Isso aí, ó. Então a resposta nossa, x vale 6. Vamos lá. Determinar o valor x da proporção x está para x mais 1, assim como 4 está para 6, sendo x diferente de menos 1. Por que o x tem que ser diferente de menos 1? Porque se aqui valer menos 1 com mais 1 dá 0. E se der 0, não há divisão. Então, não tem como fazer essa operação, beleza? Solução. Aplicando a propriedade fundamental, temos que 6 vezes x é igual a 4, que multiplica x mais 1. Cuidado aqui, tá? Há uma distributiva. X mais 1 representa um único número. Esse 4 multiplica o x, assim como ele multiplica 1. Então vamos lá. 6x é igual a 4x mais 4. 6x menos 4x é igual a 4. 2x é igual a 4. Deixa o x sozinho. 4 dividido por 2. O x vale 2. Beleza? Muito fácil. Tá aí a nossa resposta final. Terceira proporcional. Vamos ver o que é isso. Uma proporção cujos meios são iguais é chamada proporção contínua. Beleza? Na proporção 4 está para 8, assim como 8 está para 16. Repare que os dois números 8 estão destacados.
dizemos que é contínua, pois os seus meios são iguais. Beleza? Numa proporção contínua, o quarto termo é chamado de terceira proporcional dos dois primeiros números, tá? Esse número 16 é a terceira proporcional, porque 1, 2 são iguais, 3. Beleza? Vamos em frente. Observação. Numa proporção contínua, o valor dos meios é chamado média proporcional, ou média geométrica dos extremos. Na proporção 4 está para 8, assim como 8 está para 16, o número 8 é a média proporcional e o número 16 é a terceira proporcional. Beleza, pessoas? Facinho de guardar, né? Vamos lá, então. Vejamos agora mais duas propriedades das proporções que serão úteis na resolução de alguns tipos de problemas, tá? Primeira propriedade. Em toda proporção, a soma ou diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro, aqui poderia ser para o segundo, também, né? Assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou quarto. Tá? Viajou? Tenho certeza. Vamos resolver isso aí para você poder entender. Deu um nó na sua cabeça, né? Sem problema. Se acalma, é simples. Simbolicamente, escrevemos A está para B, assim como C está para D. Tudo bem, tá aí? Beleza. Então, nós temos aqui, ó, que A mais B está para A, assim como C mais D está para o C. Ou seja, se você somar esses dois, deixar o A no denominador, que está aqui, é a mesma coisa você somar esses dois e deixar o C no denominador. Tá vendo? Simplesinho. Podemos ter ainda aí, ó, A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Reparou? E aqui eu deixei o primeiro número, ou a primeira letra, e aqui deixei as duas últimas letras, o B e o D. Beleza? Pode ser feito? Claro que pode. Ou ainda, A está para B, assim como C está para D, podemos fazer uma subtração. A menos B está para A, assim como C menos D está para C. E ainda, podemos fazer A menos B está para B, assim como C menos D está para D. Beleza, pessoas? Facinho, tá? Não tem nada de complicação aí, não. Vamos a um exemplo. Da proporção 5 está para 3, assim como 10 está para 6, podemos fazer o quê? 5 mais 3 está para 5, assim como 10 mais 6 está para 10. Ou ainda, podemos fazer 5 menos 3 está para 3, assim como 10 menos 6 está para 6. Beleza, pessoas? Simplesinho. Isso daria para a gente 8 quintos, 8 está para 5, melhor dizendo, assim como 16 está para 10. Ou 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Repara, se você simplificar isso aqui por 2, você chega em 18 e 5. Simplificar isso aqui por 2, chega em 2 e 3. Então, é perfeitamente correto. Beleza, pessoas? Vamos em frente. Segunda propriedade. Em toda proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou para a diferença dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu consequente. Só para lembrar, antecedente, consequente, tá? Vamos lá, tá viajando ainda, vamos que vamos. Deu um nó na cabeça de novo? Liga não, se acalma que é simples. Olha só, simbolicamente escrevemos A está para B, assim como C está para D. O que nós vamos fazer aqui agora? A mais C está para B mais D, assim como A está para B. Ou ainda, A mais C está para B mais D, assim como C está para D. Beleza? Você somou esses dois elementos e somou esses dois. Essa soma é a mesma coisa disso aqui. Igual aqui, ó. Essa soma, de novo, é igual a isso aqui. Esse por esse por esse. Tudo bem? É bem próximo da outra propriedade, né? Ou ainda, A está para B, assim como C está para D. Podemos fazer A menos C está para B menos D, assim como A está para B. Ou ainda, A menos C está para B menos D, assim como C está para D. Beleza? Vamos lá. Vamos a um exemplo, né? Da proporção 6 está para 9, assim como 2 está para 3, temos 6 mais 2 está para 9 mais 3, assim como 6 está para 9. Ou ainda, 6 menos 2 está para 9 menos 3, assim como 2 está para 3. Beleza? Ou seja, 8 está para 12,
assim como 6 está para 9, e 4 está para 6, assim como 2 está para 3. Muito fácil, né? Molezinha. Observação. A segunda propriedade, no caso da soma, também se aplica quando temos mais de duas razões iguais. Simbolicamente, escrevemos A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Então, nós teríamos aí A mais C mais E está para B mais D mais F, assim como A está para B. Nós temos ainda A mais C mais E está para B mais D mais F, assim como C está para D. E, por último, nós teríamos A mais C mais E está para B mais D mais F, assim como E está para F. Mas só no caso da soma, tá? Subtração não. Vamos ao exemplo, né? 1 está para 2, assim como 2 está para 4, assim como 3 está para 6. Nós podemos fazer que 1 mais 2 mais 3 está para 2 mais 4 mais 6, igual a 1 está para 2. Isso equivale a dizer que 6 está para 12, igual a 1 está para 2. Repara, dá meio do mesmo jeito, né? Vamos lá, então. 1 mais 2 mais 3 está para 2 mais 4 mais 6, assim como 2 está para 4. Ou seja, 6 está para 12, assim como 2 está para 4. Simplificar os dois valores por 2, o que vai acontecer com você? Vai dar meio do mesmo jeito. E por último, nós temos 1 mais 2 mais 3 está para 2 mais 4 mais 6, assim como 3 está para 6. Equivale a dizer que 6 está para 12, assim como 3 está para 6. Beleza, pessoas? Simplesinho, né? Vamos aplicar as propriedades, tá? Então lá. Determinar os valores de x e y na proporção x está para 3, assim como y está para 4, sabendo que x mais y é igual a 21. Puxa, né? Viajou? Complicou? Não. Vamos lá, facinho. Solução. Da proporção x está para 3, assim como y está para 4, nós temos o quê? Que x mais y está para 3 mais 4, assim como x está para 3. Estamos aplicando aí a segunda propriedade, beleza? Somamos a parte de cima, somamos a parte de baixo. O que acontece então? X mais y dividido por 7, ou x mais y está para 7, assim como x está para 3, beleza? Substituindo x mais y pelo valor dado no enunciado, o que nós vamos ter aí? X mais y está para 7, assim como x está para 3. X mais y, o enunciado diz para a gente que valia 21. Então, 21 está para 7, assim como x está para 3. Agora, repara o detalhe. 21 e 7 estão na mesma tabuada, então dá para simplificar. Simplificando 21 por 7, daria 3. Então, 3 está para x mais 3. Multiplicamos em cruz, então x igual a 3 vezes 3, então x vale 9. Que acabou? Não, falta determinar ainda o valor de y. Então vamos ver. Determinando o valor de x, nos resta determinar ainda o valor de y, né? Então x mais y dá 21, está no enunciado. Como eu sei que o x vale 9, vamos trocar o x por 9. Então 9 mais y é 21. O 9 passa subtraindo, o y vale 12. Aí sim, vai acabar o exercício, beleza? Determinar dois números sabendo que a diferença entre eles é 20 e a razão é 7 terços. Vamos à solução. É muito difícil? Beleza, não é grego não. Vamos lá. Sejam x e y os números procurados, então nós temos que x menos y é igual a 20 e x está para y, assim como 7 está para 3. Vamos chamar a primeira equação de 1 e a segunda de 2. Beleza? Beleza. Então, olha só. Da expressão 2, temos que x está para y, assim como 7 está para 3. Então, fazendo a subtração, que é o que ele pede no enunciado, x menos y está para y, assim como 7 menos 3 está para 3. Então, nós temos aqui a primeira propriedade, beleza? Vamos lá. Substituindo x menos y pelo valor 1, vem x menos y está para y, assim como 7 menos 3 está para 3. Então, 20 está para y, assim como 7 menos 3 está para 3. Então, 20 está para y, assim como 4 está para 3. Aí nós vamos aplicar a propriedade fundamental. Temos aí o quê? Que 20 está para y igual a 4 está para 3. Multiplicando em cruz, nós temos que 4y é igual a 20 vezes 3. Então, 4y vale 60. Então, o y vale 60 dividido por 4. O y vale 15. Beleza? Muito fácil. Vamos achar o x agora, né? Então, ó, vamos lá. X menos y tem que valer 20. Como eu sei que o y vale 15, então x menos 15 tem que valer 20. Então, x é 20 mais 15 e o x vale 35. Muito fácil, né, pessoas? Estão sabendo. Vamos lá. Números diretamente proporcionais. O que será que é isso? Dados os conjuntos A, 3, 5, 7 e 9,
e B, 6, 10, 14 e 18, iremos escrever as razões entre dois conjuntos, na ordem que aparecem. 3 está para 6, assim como 1 está para 2. 5 está para 10, assim como 1 está para 2. 7 está para 14, assim como 1 está para 2. E 9 está para 18, assim como 1 está para 2. Podemos observar que todas as razões são iguais a 1 meio, ou seja, 1 está para 2. Tudo bem? Só simplificou. Guarde isso aí. Dizemos, então, que os elementos do conjunto A são diretamente proporcionais aos correspondentes elementos do conjunto B. E o número 1 está para 2, ou meio, é chamado de fator de proporcionalidade. Beleza? Vamos em frente. Vejamos alguns exemplos, né? Dividir o número 90 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. Vamos à solução. Sejam x, y, z os números procurados, de modo que os elementos x, y, z e 2, 3 e 5 sejam diretamente proporcionais. Podemos escrever que x mais y mais z é igual a 90, somos os três números. X está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 5. Proporcionalidade estabelecida. Então, aplicando a propriedades das proporções, temos que x mais y mais z está para 2 mais 3 mais 5, assim como x está para 2. Então, 90 está para 10, assim como x está para 2. Multiplicando em cruz, nós temos 10x é igual a 180, ou seja, x vale 18, que é a divisão de 180 por 10. Moleza? Moleza, hein? Falta achar o outro, né? Vamos achar o yz ainda. Então, x mais y mais z está para 2 mais 3 mais 5, assim como o y está para 3. Ou seja, 90 está para 10, assim como o y está para 3. Multiplicando em cruz, temos que 10y é igual a 270, então o y vale 27. E por último, né, x mais y mais z está para 2 mais 3 mais 5, assim como o z está para 5. 90 está para 10, assim como o z está para 5. Multiplicando em cruz, nós temos 10z igual a 450, e o z então vale 45. Agora sim, acabamos tudo. Moleza, né? Vamos em frente. 3 pessoas, A, B, C, formam uma sociedade estabelecendo que ao fim de um ano o lucro será dividido em partes diretamente proporcionais às quantias aplicadas. Sabendo que no sócio A aplicou R$ 1.500, o sócio B 1.700 e o sócio C 1.800 e que o lucro foi de R$ 20.000, quanto coube a cada um? Vamos ver. A solução, seja x, y, z, as partes correspondentes ao lucro de cada um, escrevemos x mais y mais z é igual a 20.000. Então, x está para 1.500, assim como y está para 1.700, assim como z está para 1.800. De acordo com a propriedade, né, das proporções, temos x mais y mais z está para 1.500 mais 1.700 mais 1.800, assim como x está para 1.500. Ou seja, 20.000 está para 5.000, assim como x está para 1.500. Multiplicando em cruz, nós vamos ter aí 5.000x igual a 20.000 vezes 1.500. Então, 5.000x é igual a 30 milhões. Então, acontece, o x vai ser 30 milhões dividido por 5.000, o x vale R$6.000, beleza? Vamos fazer a mesma coisa com y. Então, está aí tudo montado novamente. Vamos fazer a somatória. Então, nós vamos ter 20.000 está para 5.000, assim como o y está para 1.700. Multiplicando em cruz, nós vamos ter que 5.000y é igual a 20.000 vezes 1.700. Então, 20.000 vezes 1.700 é 34 milhões. Vamos dividir 34 milhões por 5.000. O y é 6.800. Beleza, pessoas? Vamos para o próximo. Agora vamos achar o z, né? Montamos de novo a operação. Isso equivale a dizer que 20.000 está para 5.000, assim como z está para 1.800. Então, 5.000z igual a 20.000 vezes 1.800. Então, 5.000z é 36 milhões. Vamos dividir os 36 milhões por 5.000. O z vale 7.200. Beleza? Muito fácil, né? Então, o sócio A ficou com 6.000, o sócio B 6.800 e o sócio C 7.200. Né? Cada um recebeu proporcionalmente. Vamos lá. Números inversamente proporcionais. Vamos lá. Dados os conjuntos A, 2, 3, 6 e 8 e B, 12, 8, 4 e 3, e escrevendo os produtos entre os seus elementos,
Observando a ordem que estão indicados, temos aí que 2 vezes 18 dá 24. 3 vezes 8 dá 24 também. 6 vezes 4 resulta em 24. E 8 vezes 3 é 24. Beleza? Vamos em frente. Podemos notar que os produtos são todos iguais a 24. Dizemos, então, que os elementos do conjunto A são inversamente proporcionais aos correspondentes elementos do conjunto B. O número 24 é chamado de fator de proporcionalidade. Podemos notar ainda que o quociente da divisão de cada elemento do conjunto A pelo inverso do elemento correspondente do conjunto B é sempre o mesmo. Observe. 2 dividido por 1 dozeavos é igual a 24. 3 dividido por 1 oitavo é igual a 24. 6 dividido por 1 quarto é igual a 24. E 8 dividido por 1 terço é igual a 24. Beleza? Vamos lá então. Assim, podemos dizer também que os elementos do conjunto A são diretamente proporcionais aos inversos dos elementos do conjunto B. Vamos ao exemplo, tá? Dividir o número 90 em partes inversamente proporcionais aos números 3, 4 e 6. Sejam x, y, z os números procurados e consideremos que os elementos dos conjuntos x, y, z e 3, 4, 6 sejam inversamente proporcionais, escrevemos x mais y mais z é igual a 90. Soma dos três números, beleza? Bacana. X está para 1 terço, mais y sobre 1 quarto, mais z para 1 sexto, é igual a x sobre 1 terço, beleza? Então é 90 dividido por 9 dozeavos é igual a x a 1 terço. Ou 90 está para 9 dozeavos, assim como x está para 1 terço. Então, 90 está para 1 vezes 12 está para 9, é igual a x está para 1, assim como 3 está para 1. Repara, isso aqui é uma divisão, então temos um número dividido por uma fração, invertemos a fração e multiplicamos. Mesma coisa aqui. Então, o que acontece? 120 é igual a 3x, beleza? Por que 120? Eu posso simplificar 90 por 9, isso dá 10. 10 vezes 12, 120. Tá? Então, nós temos aí. X equivale a 120 dividido por 3. O que nos cabe dizer que x vale 40. Beleza? Vamos achar agora o próximo, né? Tá, estamos aí montando de novo todo o nosso esqueminha. Então, nós vamos ter que 90 está para 1 vezes 12 sobre 9. É igual a y sobre 1 vezes 4 sobre 1. Fazendo essa continha aí, nós vamos ter que 120 é igual a 4y. Então, o y é 120 dividido por 4. O y vale 30. Só falta agora o z para a gente. Montamos de novo a nossa operaçãozinha. Toda bonitinha. Então, nós vamos ter aí toda montadinha. 90 está para 1 vezes, ou 90 vezes 12 nonos é igual a z vezes 6. Então, nós vamos ter aí 120 é igual a z, 6z. Então, z é 120 dividido por 6. O z vale 20. Os números procurados são 40, 30 e 20. Muito fácil, né? Ainda utilizando a razão e proporção, podemos atentar para algumas aplicações especiais, tais como escala, médias, densidade e velocidade média. Beleza? Chama-se escala de um desenho a razão entre a medida de um determinado comprimento do desenho e a medida do correspondente comprimento real, considerados na mesma unidade. Assim, escrevemos escala é a medida do comprimento no desenho dividido pela medida do comprimento real. É o que encontramos na planta baixa de uma casa. Tá? O desenho, naturalmente, está na escala 1 para 100. Beleza? É isso aí. Significa que cada centímetro na planta baixa corresponde a 1 metro. Na notificação acima, podemos entender que a cada 1 centímetro temos como correspondência 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Beleza? Vamos para frente. Média aritmética. Denomina-se média aritmética de 2 ou mais valores
o quociente da divisão da soma dos valores considerados pelo número de valores. Então, ó, é como são obtidas as médias nas pontuações numa escola, numa faculdade, beleza? Então, vamos lá. Temos aí, ó, média ponderada. Denomina-se média ponderada de 2 ou mais valores o valor obtido nas seguintes condições. Primeira, multiplica-se cada valor pelo peso correspondente e adicionam-se os produtos obtidos. 2. Adicionam-se os valores dos pesos. E 3. Divide-se a soma obtida em 1 pela soma dos pesos. Beleza? Vamos ver isso aí depois. Tá? Densidade demográfica. Denomina-se densidade demográfica de uma região o quociente da divisão entre o número de habitantes de uma região e a área dessa região. A densidade demográfica é o número de habitantes dividido por área, região, beleza? Vamos ver um exemplo de cada um desses aí, tá? Não se preocupa não. Velocidade média. Chama-se velocidade média o quociente da divisão entre a medida da distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-la. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Ok? Vamos lá então, pessoas. Vamos aos exemplos, né? Qual é a escala de um desenho em que os 50 metros de comprimento de um lote de terreno estão representados por um segmento de 5 centímetros? Vamos à solução, né? Medida do comprimento no desenho, 5 centímetros. Medida do comprimento na vida real, 50 metros. A escala é 5 para 5.000, equivale a 1 para 1.000. Por que 5.000? Porque eu preciso transformar 50 metros em centímetros, certo? Então, metro para centímetros, eu vou acrescentar 2 zeros. Cada metro vale 100 centímetros, certo? Como eu tenho 50 metros, eu tenho que multiplicar isso por 100, certo? Então, multiplicando por 100 dá 5.000. Então, nós temos 5 para 5.000, simplificando 1 para 1.000. Beleza, né? Ou podemos notificar dessa forma aí. Vamos em frente. Vamos aos exemplos, né? Segundo exemplo, um time de basquete, ao longo de 6 partidas, fez o seguinte número de cestas. Primeira partida, 70. Segunda partida, 82. Terceira partida fez 76. Na quarta partida, 108. Quinta partida, 93. E na sexta partida, 87. Qual é a média de cestas do time? Então, a média é somar todos esses valores e dividir por 6, porque são 6 partidas. Então, somando 70, mais 82, mais 76, mais 108, mais 93, mais 87, e vamos dividir isso por 6, dá 516 dividido por 6. Então, a média de pontos desse time de basquete é 86 pontos. Beleza. Exemplo 3. Numa escola, a composição das notas é feita da seguinte forma. Primeiro bimestre, a média tem peso 1. No segundo e terceiro bimestre, o peso é 2. E no quarto bimestre, o peso é 3. A pontuação mínima para que se passar de ano é de 56 pontos. Um aluno que obteve as notas 5,5, 8, 6 e 8 tem qual média anual? Então vamos lá. 5,5 vezes 1, que é o peso do primeiro bimestre, mais 8 vezes 2, que é o peso do segundo bimestre, mais 6 vezes 2, que é o peso do terceiro bimestre, mais 8 vezes 3, que é o peso do quarto bimestre. Então, multiplicando esses valores em cima e embaixo, somando os valores dos pesos, 1 mais 2 mais 2 mais 3, nós vamos ter aqui 57,5 dividido por 8. Então, a média desse aluno é 7,1875. Bem mediano, né? Vamos lá, então. Em 1980, a cidade de São Paulo possuía uma população de 8.493.598 habitantes e uma área aproximada de 1.493 km. Qual era a densidade demográfica da cidade de São Paulo em 1980? Então vamos lá. A densidade demográfica é dada pelos 8.493.598 dividido por 1.493. É aproximadamente 5.689 habitantes por quilômetro. Muito simples, né? Vamos ao quinto exemplo. Um ciclista percorre 143 km em 5 horas. Qual a velocidade média desse ciclista? A solução seria a velocidade média
é 143 dividido por 5, ou seja, 28,6 km por hora. Manda bem pra caramba, né? Muito fácil. Vamos lá, pessoas. Agora é com você, beleza? Então, ó, vamos lá. João, Luiz e Otávio formaram uma sociedade. João empregou R$ 6.000, Luiz empregou 8.000 e Otávio empregou 10.000. Sabendo que o lucro obtido foi de R$ 36.000 e que o mesmo deve ser dividido em partes diretamente proporcionais às quantias empregadas, quanto cabe a cada um? Beleza? Fica a seu critério fazer ou não, tá, pessoas? Mas são exercícios, seria ideal que vocês treinassem. A soma de dois números racionais é 50 e a razão do menor para ao maior é 2/3. Quais são esses números? Terceiro, os números x, y, z são diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 6, nessa ordem. E o fator de proporcionalidade é 7. Determine esses números. 5. Duas pessoas formaram uma sociedade. A primeira entrou com R$ 700 e a segunda com R$ 1.200. No fim do ano de atividade, a firma teve um prejuízo de R$ 380. Quanto perdeu cada sócio? Em uma feira, o encalhe de laranja é vendido no seguinte modo: uma laranja por 50 centavos, duas por 45, 3 por 35 cada e 4 por 25 cada. Nessas condições, qual é o preço médio da laranja? Muito fácil, né, pessoas? Então, fica a critério de todos vocês fazerem o que quiserem, tá? Por hoje é só. Já atormentei vocês demais, né? Então, para a próxima aula, vamos abordar as matérias do edital. Vai falar sobre porcentagem, médias aritméticas e ponderadas, né? Vamos dar uma olhada de novo nisso, mas mais aprofundado. E vamos ver a regra de 3, beleza? Então, vamos aí, não deixe de assinar o canal, que assim você me ajuda o canal a crescer e deixa o seu like e seus comentários, beleza? Então, espero que tenha gostado. E é isso aí. Falou então? Ficamos por aí. Um abraço a todos. Já era. Até a próxima. Um abraço do Ed, hein? Fui, moçada.